Augusto fingiu não estar em casa e, quando entrou pela porta lateral, viu algo que o deixou completamente sem reação. A faxineira estava deitada no tapete bege da sala, com seus 2 bebês recém-nascidos, fazendo algo que ele jamais esperava presenciar naquele momento. Augusto sentiu as pernas perderem a força, mas não se moveu. Apenas observou em silêncio absoluto enquanto tentava processar o que estava vendo diante de seus olhos, e por mais que tentasse encontrar palavras ou qualquer tipo de reação, nada saía de sua boca. Apenas o choque tomando conta de cada músculo do seu corpo. A faxineira, aquela mulher simples que ele havia contratado há apenas 3 semanas para cuidar da limpeza da casa, estava ali, deitada no chão da sala como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E o mais surpreendente não era apenas sua posição, mas sim o fato de que seus 2 bebês, Davi e Miguel, estavam completamente tranquilos ao lado dela, algo que não acontecia há meses. Desde que a esposa de Augusto, Patrícia, havia partido em uma viagem de negócios para o exterior e não tinha data certa para voltar, os gêmeos passaram a chorar dia e noite sem parar. Nada os acalmava, nem mamadeira, nem música, nem o colo das babás que ele contratava e que pediam demissão em menos de uma semana, porque não aguentavam o choro constante e desesperador dos bebês. Ele mesmo, um homem de negócios bem-sucedido, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, com uma rotina apertada e compromissos que não podiam ser adiados, estava à beira de um colapso nervoso, dormindo apenas 2 ou 3 horas por noite, tentando equilibrar reuniões importantes com o desespero de não saber o que fazer com seus próprios filhos. Mas ali estava a explicação para o silêncio que tomou conta da casa naquela tarde. E Augusto precisou segurar a respiração para não fazer barulho enquanto continuava observando cada detalhe daquela cena que parecia irreal demais para ser verdade. Vitória, a faxineira de 32 anos, tinha os olhos fechados e um sorriso leve no rosto, quase imperceptível, enquanto segurava Davi com um braço e mantinha a mão livre repousando suavemente sobre o peito de Miguel, que dormia profundamente ao seu lado. E os 2 bebês, que costumavam ter o rosto vermelho de tanto chorar, estavam com uma expressão de paz que Augusto não via desde que Patrícia foi embora. Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura estranha de alívio e culpa que não conseguia explicar nem para si mesmo, porque ao mesmo tempo em que ficava grato por ver seus filhos finalmente descansando, também se perguntava por que ele, o pai deles, não conseguia proporcionar aquilo. As lágrimas começaram a se formar nos cantos dos seus olhos, mas ele as segurou com força, porque homens como ele não choravam. Pelo menos era isso que sempre ouviram a vida inteira. Mas naquele momento, toda aquela armadura que ele construiu ao longo dos anos estava começando a rachar. Augusto deu um passo para trás, devagar, tentando não fazer o piso de madeira ranger, porque não queria interromper aquele momento que parecia sagrado demais para ser quebrado por sua presença. E foi nesse movimento que ele esbarrou sem querer na mesinha lateral, onde ficava o abajur de vidro colorido, fazendo a base balançar levemente e produzir um som baixo, mas suficiente para que Vitória abrisse os olhos de imediato. Ela virou o rosto na direção dele e ficou completamente pálida, os olhos arregalados de susto, e em um reflexo rápido tentou se levantar, mas parou no meio do movimento quando percebeu que qualquer gesto brusco poderia acordar os bebês. Então, apenas ficou ali, congelada na posição, com o corpo tenso e o olhar cheio de medo. "Senhor Augusto, eu não sabia que o senhor tinha voltado." Ela sussurrou com a voz trêmula, quase inaudível, e ele percebeu que ela estava tremendo, não de frio, mas de medo de ser julgada ou até demitida por ter feito algo que ela mesma não sabia se era permitido ou não. Ele ergueu a mão devagar, fazendo um gesto para que ela ficasse quieta e não se movesse, e então apontou para os bebês.
indicando que não queria que eles acordassem. E Vitória entendeu na hora, relaxando um pouco os ombros, mas ainda com aquela expressão de quem estava esperando uma bronca. Augusto caminhou até a poltrona que ficava do outro lado da sala, afastada o suficiente para não incomodar, mas próxima o bastante para que ele pudesse continuar observando, e se sentou devagar, apoiando os cotovelos nos joelhos e juntando as mãos na frente do rosto, em uma postura de quem estava tentando organizar os pensamentos. Ficaram assim por alguns minutos, em silêncio, apenas o som suave da respiração dos bebês preenchendo o ambiente. E foi Vitória quem quebrou o silêncio primeiro, ainda em um sussurro baixo, mas com um tom de explicação que ela claramente achava necessário dar. Eu terminei de limpar a cozinha e vim aqui para arrumar a sala, mas quando cheguei, eles estavam chorando muito, senhor. Chorando de um jeito que partia o coração, e a babá que o senhor contratou ontem já tinha ido embora. Deixou um bilhete na geladeira dizendo que não voltaria mais. Augusto fechou os olhos e suspirou fundo, porque aquela era a quarta babá em 2 semanas, e ele estava começando a achar que o problema não eram as babás, mas sim alguma coisa que ele não estava conseguindo enxergar. Vitória continuou falando, agora com um pouco mais de coragem, mas ainda cautelosa. Eu tentei dar mamadeira, tentei ninar, mas nada funcionava. Então eu me lembrei do que minha avó fazia comigo quando eu era pequena. Ela deitava no chão e me colocava perto dela, e eu parava de chorar na hora. Então pensei que talvez funcionasse com eles também. Augusto abriu os olhos e olhou para ela, realmente olhou, não como o patrão olha para a empregada, mas como um ser humano olha para outro. E foi nesse momento que ele percebeu que não sabia absolutamente nada sobre Vitória, além do fato de que ela limpava bem a casa e nunca reclamava de nada. Ele não sabia se ela tinha filhos, se era casada, de onde vinha, quais eram seus sonhos ou suas dores, e isso o fez sentir uma vergonha profunda de si mesmo, porque ele sempre se orgulhou de ser um homem justo e atencioso, mas na verdade estava tão imerso em seus próprios problemas que esqueceu de enxergar as pessoas ao seu redor. Funciona mesmo, ele disse baixinho, quebrando o próprio silêncio. E Vitória piscou algumas vezes, surpresa por ele ter falado algo que não fosse uma ordem ou uma reclamação. Eu nunca vi eles dormirem assim desde que minha esposa viajou, e já faz quase 2 meses. Vitória sorriu de leve, um sorriso tímido, e abaixou o olhar para Davi, que ainda estava aninhado em seu braço. Bebês sentem tudo, senhor. Eles sentem quando a gente está nervoso, quando está com pressa, quando não está presente de verdade. E aí eles ficam nervosos também. É como se eles absorvessem tudo que a gente sente. As palavras dela acertaram Augusto como um soco no estômago, porque ele sabia, no fundo ele sempre soube, que os bebês choravam não apenas pela ausência da mãe, mas também pela ausência dele, que mesmo estando em casa passava horas trancado no escritório, resolvendo problemas de trabalho que pareciam urgentes, mas que no final das contas não eram mais importantes do que estar ali, presente de verdade. Ele levantou da poltrona e caminhou até onde Vitória estava, se abaixando devagar até ficar na altura dela, e estendeu a mão para tocar de leve no rostinho de Miguel, que continuava dormindo profundamente, e ao sentir a pele macia e quente do filho, algo dentro dele se quebrou de vez. Eu não sei o que estou fazendo, ele confessou, e a voz saiu embargada, cheia de uma emoção que ele vinha reprimindo há tempo demais. Eu construí uma empresa do zero, fechei contratos de milhões, resolvi problemas que pareciam impossíveis, mas eu não consigo fazer meus próprios filhos pararem de chorar, e isso está me destruindo por dentro. Vitória não disse nada por alguns segundos. Apenas olhou para ele com uma compaixão genuína, e então falou com uma suavidade que ele não estava esperando. O senhor não precisa ser perfeito, senhor Augusto. O senhor só precisa estar aqui, de verdade. Porque criança não quer perfeição. Criança quer presença, quer sentir que é amada, que é importante.
e o Senhor é importante para eles, mesmo que às vezes o Senhor não acredite nisso. As palavras dela ecoaram dentro da cabeça de Augusto como um sino tocando, claro e impossível de ignorar. E ele finalmente entendeu que toda aquela correria, todo aquele desespero de tentar controlar tudo, estava na verdade afastando ele do que realmente importava. Vitória começou a se mover devagar, ajeitando Davi em uma posição mais confortável e preparando-se para levantar, mas Augusto a interrompeu. "Espera, por favor, não levanta ainda", ele pediu, e ela parou confusa. "Eu quero tentar", ele continuou. E sem esperar resposta, tirou o paletó do terno, jogou no sofá, afrouxou a gravata e se deitou no chão ao lado dela, esticando o braço para que ela pudesse passar Miguel para ele. Vitória hesitou por um momento, com medo de que o bebê acordasse e começasse a chorar de novo. Mas algo no olhar de Augusto a fez confiar. Então, com todo o cuidado do mundo, ela deslizou Miguel para os braços dele, e o bebê apenas suspirou baixinho, ajustando a cabecinha contra o peito do pai, e continuou dormindo. Augusto sentiu o peso do filho em seus braços, tão leve e ao mesmo tempo tão significativo, e deixou as lágrimas finalmente caírem, silenciosas, molhando o rosto enquanto ele olhava para aquele serzinho pequeno que dependia completamente dele. Vitória ficou ali ao lado, segurando Davi, e os quatro ficaram no chão da sala, em um silêncio que não era desconfortável, mas sim cheio de significado, como se aquele momento estivesse remendando algo que estava quebrado há muito tempo. Os minutos passaram, e Augusto não fazia ideia de quanto tempo tinha se passado, se eram 10 minutos ou 1 hora, porque ali no chão, com seu filho nos braços e uma faxineira que ele mal conhecia ao seu lado, o tempo pareceu não ter mais importância. Ele olhou para Vitória e pela primeira vez fez uma pergunta que não tinha nada a ver com o trabalho. "Você tem filhos?" Ela sorriu, mas era um sorriso triste, cheio de uma história que ele imaginou ser dolorosa. "Tive, senhor, uma menina. Ela se chamava Laura. Mas ela faleceu quando tinha apenas 6 meses. Foi uma doença que avançou muito rápido e quando consegui levar ela para o hospital já era tarde demais." Augusto sentiu o peito apertar de novo. Agora não pela própria dor, mas pela dor dela. E entendeu por que Vitória sabia exatamente o que fazer com Davi e Miguel, porque ela tinha vivido aquilo, tinha sido mãe, mesmo que por pouco tempo, e carregava aquele amor dentro dela sem ter para onde direcioná-lo. "Sinto muito", ele disse, e eram as únicas palavras que conseguia encontrar, porque nada que ele dissesse seria suficiente para diminuir uma dor daquele tamanho. "Obrigada, senhor. Já faz 5 anos. Mas tem dias que parece que foi ontem, sabe? A gente nunca esquece completamente, mas aprende a viver com a saudade. E eu acho que cuidar de outras crianças me ajuda a manter a memória dela viva de alguma forma." Augusto ficou em silêncio, absorvendo cada palavra, e se deu conta de que Vitória não estava ali, apenas para limpar a casa. Ela estava ali porque, de alguma maneira, o destino tinha colocado ela no caminho dele, exatamente quando ele mais precisava. Não de uma funcionária, mas de alguém que entendesse o que ele estava passando, sem julgar, sem cobrar, apenas estando presente. Ele olhou para Miguel, que agora estava com a mãozinha agarrada em seu dedo, e sentiu uma onda de amor tão forte que quase o sufocou. E prometeu ali, em silêncio, que ia mudar, que ia estar mais presente, que ia aprender a ser o pai que seus filhos mereciam, mesmo que isso significasse abrir mão de algumas coisas que antes pareciam essenciais. Vitória ajeitou Davi em seus braços e sussurrou: "Eles sentem o amor do Senhor, sabia? Mesmo quando o Senhor não está perto, eles sentem, porque amor não precisa de palavras, amor se sente. E eles sabem que o Senhor está tentando, e isso já é muito." As palavras dela acalmaram algo dentro de Augusto, que estava agitado há meses, e ele finalmente conseguiu respirar fundo sem sentir aquele peso esmagador no peito. Então ele começou a contar para Vitória
coisas que nunca tinha contado para ninguém, porque ali, deitado no chão daquela sala com seu filho nos braços, as barreiras que ele mantinha erguidas simplesmente desapareceram. Quando a Patrícia me disse que estava grávida de gêmeos, eu fiquei em pânico. Ele começou, e a voz saiu baixa, como se estivesse confessando um segredo vergonhoso. Eu pensei que não ia dar conta, que ia ser um pai horrível, e quanto mais os meses passavam, mais eu ficava nervoso. Então eu comecei a trabalhar ainda mais, como se isso fosse me preparar de alguma forma. Mas na verdade, eu estava apenas fugindo do medo de não ser bom o suficiente. Vitória virou a cabeça para olhar para ele, e havia nos olhos dela uma compreensão profunda, como se ela entendesse exatamente o que ele estava sentindo. O Senhor não é o único que tem medo, Senhor Augusto. Todo mundo tem. E ter medo não significa que o Senhor não ama eles. Significa apenas que o Senhor se importa demais. E isso não é uma fraqueza, é uma força. Augusto sentiu um nó na garganta, porque ninguém nunca tinha dito aquilo para ele. Ninguém nunca tinha validado seus medos ao invés de julgá-los. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu compreendido. Vitória continuou falando, agora com mais confiança. E ele percebeu que ela também precisava daquele momento, que ela também tinha coisas guardadas que precisavam sair. Quando eu perdi a Laura, eu pensei que minha vida tinha acabado, que eu nunca mais ia conseguir sentir nada além de dor. E durante muito tempo foi exatamente assim. Eu acordava de manhã e não via motivo para levantar da cama. Mas eu tinha que trabalhar, tinha que pagar as contas, então eu me forcei a sair de casa todos os dias e fui trabalhando, cuidando das casas de outras pessoas, vendo outras famílias viverem, que eu comecei a curar, devagar, mas comecei. Augusto escutou cada palavra com atenção e sentiu uma admiração profunda por aquela mulher que tinha passado por algo tão devastador e ainda assim conseguia seguir em frente, conseguia se importar com outras pessoas, conseguia ser gentil e cuidadosa mesmo depois de ter perdido tanto. Você é muito forte, ele disse, e era verdade, porque força de verdade não era nunca cair, mas sim levantar depois de cada queda. E Vitória tinha feito isso de uma maneira que ele não sabia se seria capaz. Ela sorriu, e dessa vez o sorriso era mais leve, menos carregado de tristeza. Força a gente não escolhe ter, Senhor. Força aparece quando a gente não tem outra opção. E o Senhor também é forte, só não percebeu ainda. Augusto balançou a cabeça, porque não se sentia forte. Se sentia perdido, confuso, inadequado. Mas talvez Vitória estivesse certa. Talvez força não fosse sobre não ter dúvidas, mas sobre continuar mesmo tendo. Miguel se mexeu um pouco nos braços dele, abrindo os olhinhos devagar, e Augusto ficou tenso por um segundo, esperando o choro que sempre vinha. Mas o bebê apenas olhou para ele, piscou algumas vezes como se estivesse reconhecendo o rosto do pai, e então fechou os olhos de novo, voltando a dormir. Ele não chorou, Augusto sussurrou quase sem acreditar, e Vitória riu baixinho, um som suave que pareceu preencher a sala inteira. É porque ele está sentindo que o Senhor está calmo, que o Senhor está presente, e isso é tudo que ele precisa no momento. Augusto olhou para Miguel com uma intensidade nova, como se estivesse vendo o filho pela primeira vez, e sentiu uma gratidão imensa por aquela mulher que estava ali ao lado dele, ensinando coisas que ele deveria saber, mas não sabia. Eles ficaram ali por mais tempo, conversando em sussurros sobre a vida, sobre os medos, sobre as perdas e sobre as esperanças. E Augusto percebeu que estava aprendendo mais naqueles minutos com Vitória do que tinha aprendido em anos de terapia cara e livros de autoajuda. Porque às vezes o que a gente precisa não é de conselhos elaborados, mas sim de alguém que olhe para a gente com compaixão e diga que está tudo bem não ser perfeito. Vitória contou sobre sua infância no interior, sobre como ajudava a mãe a cuidar dos irmãos mais novos, sobre como aprendeu desde cedo que cuidar é uma forma de amar
E Augusto contou sobre a pressão de ser o único filho homem de uma família tradicional, sobre como sempre teve que provar que era capaz, que era forte, que era bem-sucedido, e como isso tinha criado uma armadura ao redor dele que agora estava impedindo ele de se conectar de verdade com as pessoas que amava. Davi começou a se mexer nos braços de Vitória, abrindo os olhinhos e olhando ao redor. E quando viu o pai ali ao lado, esticou os bracinhos na direção dele em um gesto tão simples, mas tão significativo, que Augusto sentiu os olhos encherem de lágrimas de novo. Vitória passou Davi para ele com cuidado, e agora Augusto estava ali, deitado no chão com os 2 filhos, um em cada braço, e sentiu uma completude que nunca tinha sentido antes, como se aquele fosse o lugar onde ele deveria estar desde sempre. "Obrigado", ele disse para Vitória, e a voz saiu carregada de emoção. "Obrigado por cuidar deles. Obrigado por me ensinar. Obrigado por estar aqui." Vitória balançou a cabeça, os olhos também brilhando. "Não precisa agradecer, Senhor Augusto. Eu que agradeço por me deixar fazer parte desse momento, porque cuidar deles está curando uma parte de mim que eu achei que nunca ia sarar." Augusto olhou para ela e tomou uma decisão que sabia ser a certa, mesmo que fosse arriscada, mesmo que pudesse ser mal interpretada. "Vitória, eu queria te fazer uma proposta, e você pode dizer não, não vai ter problema nenhum, mas eu preciso tentar." Ela o olhou com curiosidade e um pouco de apreensão, esperando ele continuar. "Eu não quero que você seja apenas a faxineira. Eu quero que você ajude a cuidar dos meninos, de verdade, não como babá, mas como alguém que faz parte da família, porque eu percebi hoje que eles precisam de você. E eu também preciso de alguém que entenda, que tenha paciência, que saiba o que fazer quando eu não sei, e você é essa pessoa." Vitória ficou em silêncio por alguns segundos, processando a proposta, e Augusto viu a emoção passando pelo rosto dela. Surpresa, dúvida, esperança. "Mas, Senhor, eu não tenho formação para isso. Eu não sou enfermeira, não sou pedagoga. Eu só sei limpar casa e cuidar do jeito que minha avó me ensinou." Augusto balançou a cabeça com firmeza. "Você tem algo muito mais importante do que diploma. Você tem amor, você tem experiência de vida, você tem empatia, e isso não se aprende em faculdade nenhuma. Então, por favor, aceita, pelo menos tenta por um tempo. E se você não gostar, a gente volta tudo como era antes." Vitória olhou para Davi e Miguel, que agora estavam acordados, mas completamente tranquilos nos braços do pai. E então olhou de volta para Augusto. "Eu aceito", ela disse. E a voz saiu firme, sem hesitação, e Augusto sentiu um alívio tão grande que quase riu alto, mas se segurou para não assustar os bebês. "Mas eu tenho uma condição", Vitória continuou, e ele ficou atento. "Eu quero que o senhor também esteja presente, de verdade, porque eu posso ajudar, mas eu não posso substituir o senhor. Eles precisam do pai deles, e o senhor precisa deles também. Então promete para mim que vai parar de se trancar no escritório, que vai tirar um tempo todos os dias para estar com eles, para brincar, para cuidar, para estar presente." Augusto olhou para ela, para aquela mulher que tinha todo o direito de estar amargurada com a vida, mas que escolhia ser gentil, que escolhia cuidar, que escolhia amar, e respondeu com convicção: "Eu prometo, e se eu esquecer, você me lembra, porque eu realmente quero mudar. Eu quero ser o pai que eles merecem." Eles começaram a se levantar devagar, Augusto com os 2 bebês nos braços e Vitória ajudando a apoiar Miguel. E foi nesse momento que a porta da frente se abriu, e o som de passos rápidos ecoou pelo corredor, e antes que qualquer um dos 2 pudesse reagir, a irmã de Augusto, Joana, entrou na sala com uma expressão preocupada no rosto, e quando viu a cena, parou imediatamente, os olhos se arregalando. "Augusto, o que está acontecendo? Eu te liguei 5 vezes e você não atendeu.
Eu estava preocupada. Achei que tinha acontecido algo com os meninos. E agora eu chego aqui e vejo você no chão com a faxineira aí. Ela parou no meio da frase quando viu que os bebês estavam calmos, acordados, mas sem chorar, e sua expressão mudou de preocupação para confusão total. E Augusto sabia que tinha muito para explicar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Vitória deu um passo à frente e disse com uma calma impressionante: os bebês estavam chorando e eu ajudei a acalmar eles, e agora o Sr. Augusto estava aprendendo a fazer o mesmo. Só isso. Joana continuou parada na entrada da sala, o olhar indo de Augusto para Vitória e depois para os bebês, tentando encaixar as peças daquela cena que não fazia o menor sentido na cabeça dela, porque conhecia o irmão há 38 anos e nunca, em momento algum, tinha visto ele no chão segurando os sobrinhos daquele jeito, com aquela expressão no rosto que misturava vulnerabilidade e paz ao mesmo tempo. Ela abriu a boca para falar algo, mas Augusto se adiantou, levantando devagar do chão com Miguel ainda nos braços, enquanto Vitória pegava Davi e fazia o mesmo movimento, e os dois ficaram ali, lado a lado, como se fossem um time que já trabalhava junto há anos. Joana, eu sei que parece estranho, mas deixa eu te explicar direito. Senta ali, por favor, ele disse, apontando para o sofá com a cabeça, e a irmã obedeceu mais por reflexo do que por vontade, ainda com aquela cara de quem estava tentando processar algo muito complexo. Augusto foi até o sofá também, se sentou ao lado dela, ajeitou Miguel em seu colo e respirou fundo antes de começar a falar. Eu cheguei em casa hoje mais cedo porque cancelei a reunião das 3. E quando entrei aqui, encontrei a Vitória no chão com os meninos. E eles estavam dormindo, Joana, dormindo de verdade, coisa que não acontecia há semanas. E eu fiquei ali só observando, tentando entender como ela tinha conseguido fazer o que 6 babás diferentes não conseguiram. Joana olhou para a Vitória, que estava de pé, ao lado do sofá, segurando Davi com uma naturalidade impressionante. E então voltou o olhar para o irmão. E você resolveu deitar no chão também, é isso? Ela perguntou. E não havia julgamento na voz, apenas curiosidade genuína. Augusto balançou a cabeça. Eu resolvi tentar aprender. Resolvi parar de fingir que sei tudo e aceitar a ajuda de alguém que claramente entende dessas coisas muito mais do que eu. E sabe de uma coisa, foi a melhor decisão que eu tomei em meses. Porque hoje eu segurei meus filhos de verdade pela primeira vez. Eu olhei para eles sem estar desesperado, sem estar com pressa, sem estar pensando em mais 10 coisas ao mesmo tempo. As palavras saíram com uma honestidade crua que pegou Joana de surpresa, porque o irmão sempre foi do tipo que guardava tudo para si, que nunca admitia fraqueza, que sempre tinha controle sobre tudo, e vê-lo ali falando abertamente sobre suas dificuldades era algo novo e ao mesmo tempo reconfortante. Joana virou para Vitória e fez um gesto para que ela também se sentasse. Senta aqui do meu lado, por favor. Eu quero entender melhor, ela disse com um tom gentil, e Vitória hesitou por um momento, mas acabou obedecendo, se acomodando na poltrona ao lado com Davi ainda no colo. Como você conseguiu fazer eles pararem de chorar? Joana perguntou. E havia uma admiração verdadeira na pergunta, porque ela mesma tinha tentado ajudar o irmão várias vezes nas últimas semanas e nunca tinha conseguido acalmar os sobrinhos. Vitória sorriu de leve, um sorriso humilde, e respondeu com a mesma calma de sempre. Eu não fiz nada de especial, senhora Joana. Eu só fiquei com eles, deitei no chão, coloquei eles perto de mim e esperei, porque bebê precisa sentir que não está sozinho. Precisa sentir o calor de outra pessoa, a respiração, o cheiro. E quando ele sente tudo isso, ele se acalma, porque aí ele sabe que está protegido. Joana assentiu devagar, absorvendo cada palavra, e então olhou para o irmão. E foi isso que você fez também. Você deitou no chão e ficou com eles? Augusto confirmou com a cabeça. Foi e funcionou. Eles não choraram, ficaram calmos,
E eu percebi que o problema não eram eles, o problema era eu. Era a minha ansiedade, a minha pressa, a minha falta de presença, e a Vitória me mostrou isso sem precisar falar diretamente. Só de ver ela cuidando deles, eu entendi tudo. Joana ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para os sobrinhos que agora estavam acordados, mas completamente tranquilos. Davi brincando com os dedinhos e Miguel olhando para o rosto do pai com uma curiosidade inocente. E ela sentiu os olhos encherem de lágrimas, porque finalmente, depois de semanas vendo o irmão se desmoronar aos poucos, ela estava vendo ele inteiro de novo, presente, conectado, vivo de verdade. "Eu estou orgulhosa de você", ela disse, e a voz saiu embargada. "Estou orgulhosa, porque você teve coragem de admitir que precisava de ajuda, e isso não é fácil, principalmente para alguém como você, que sempre foi tão independente, tão autossuficiente." Augusto olhou para a irmã e sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Eu não tive escolha. Ou eu mudava, ou eu ia perder eles, não fisicamente, mas emocionalmente. E eu não queria isso. Não quero ser um pai que está presente só no papel. Quero ser um pai de verdade." Vitória se levantou devagar, ajeitando Davi nos braços. "Com licença, eu vou colocar ele no berço para descansar um pouco", ela disse, mas Joana a interrompeu. "Espera, antes de você ir, eu quero te agradecer também de verdade, porque você fez pelo meu irmão e pelos meus sobrinhos algo que nenhum de nós da família conseguiu fazer. Você trouxe paz para essa casa, e isso não tem preço." Vitória ficou sem palavras por um momento, claramente não esperando aquele tipo de reconhecimento. E então, apenas assentiu com a cabeça, os olhos brilhando de emoção, e saiu da sala em direção ao quarto dos bebês. Joana esperou ela sair e então se virou para Augusto com uma expressão mais séria. "Você precisa cuidar dela também. Precisa valorizar o que ela está fazendo, porque gente assim é rara, e se você não reconhecer o valor dela, alguém vai reconhecer e você vai perder essa ajuda." Augusto concordou imediatamente. "Eu já fiz uma proposta para ela, pedi para ela ajudar a cuidar dos meninos oficialmente, não só como faxineira, e ela aceitou, mas com a condição de que eu também me comprometa a estar mais presente, e eu prometi que vou estar." Joana sorriu, satisfeita com a resposta, e então perguntou algo que estava na cabeça dela desde que entrou na casa. "E a Patrícia? Ela sabe de tudo isso? Você conversou com ela?" Augusto suspirou fundo e a expressão no rosto dele mudou, ficou mais pesada. "Eu tentei ligar para ela várias vezes nas últimas semanas, mas ela sempre está ocupada, sempre tem uma reunião, sempre tem algo mais importante. E toda vez que eu falo dos meninos, ela muda de assunto ou diz que eu estou exagerando, que bebê chora mesmo e que eu preciso me acostumar." Joana fez uma careta, porque conhecia a cunhada e sabia exatamente como ela era, focada demais na carreira, ambiciosa demais e às vezes fria demais quando o assunto era família. "Você acha que ela vai voltar?" Joana perguntou, e a pergunta era delicada, porque tocava em algo que Augusto claramente não queria pensar, mas que precisava enfrentar. Ele ficou quieto por um tempo, olhando para Miguel, que agora estava quase dormindo de novo em seu colo, e então respondeu com uma sinceridade dolorosa. "Eu não sei, e sabe o que é pior? Eu não sei se eu quero que ela volte do jeito que ela estava antes de ir. Porque se for para voltar e continuar ausente, continuar priorizando tudo menos os filhos, então talvez seja melhor ela ficar por lá mesmo." Joana colocou a mão no ombro do irmão, apertando de leve em um gesto de apoio. "Você não está errado em pensar assim, e seja qual for a decisão que você tomar, eu vou estar aqui para te apoiar. A gente vai estar. Você não está sozinho." Augusto agradeceu com o olhar, porque palavras não eram suficientes para expressar o alívio que ele sentia ao saber que tinha alguém ao seu lado. E então,
Vitória voltou para a sala, agora sem Davi, e informou que ele tinha dormido assim que ela o colocou no berço. O Miguel também está quase dormindo, ela disse olhando para o bebê no colo de Augusto, e ele concordou. Vou levar ele também, Augusto disse, levantando com cuidado e caminhando em direção ao quarto dos bebês, e Vitória o acompanhou para ajudar, deixando Joana sozinha na sala por alguns minutos. Quando eles voltaram, Joana já estava de pé, arrumando a bolsa e se preparando para ir embora. Eu vou deixar vocês descansarem, mas qualquer coisa você me liga, tá bom? Ela disse para Augusto, e então olhou para Vitória. E você, qualquer coisa que precisar, pode me procurar também. Eu deixo meu número com o Augusto. Vitória agradeceu com um sorriso e Joana saiu da casa, deixando os dois sozinhos na sala. O silêncio que se instalou não era desconfortável, mas sim reflexivo, como se ambos estivessem processando tudo o que tinha acontecido naquela tarde. Augusto foi até a cozinha, pegou 2 garrafas de água e ofereceu uma para Vitória, que aceitou agradecida. Você deve estar cansada, ele disse, e ela deu de ombros. Eu estou acostumada, Sr. Augusto, mas confesso que hoje foi um dia diferente. Ele riu baixinho. Foi mesmo, e olha, para de me chamar de senhor. Me chama só de Augusto, por favor. Depois de tudo que a gente conversou hoje, isso de senhor está parecendo muito formal. Vitória hesitou, claramente não acostumada com esse tipo de proximidade com patrões, mas acabou concordando. Está bem, Augusto, ela disse, e o nome soou estranho na boca dela, mas ao mesmo tempo certo. Eles se sentaram à mesa da cozinha, e Augusto começou a falar sobre os próximos passos, sobre como organizar a rotina, sobre os horários, sobre o que ele esperava e o que ela precisaria. E durante toda a conversa, ele teve o cuidado de perguntar a opinião dela, de ouvir o que ela tinha a dizer, porque ele entendia agora que cuidar de crianças não era uma tarefa que se fazia sozinho. Era um trabalho em equipe, e ele queria que Vitória se sentisse parte desse time de verdade. Eu também queria ajustar seu salário, ele disse em determinado momento, e ela levantou a cabeça surpresa. Você vai estar fazendo muito mais do que antes, e isso precisa ser reconhecido financeiramente também. Então eu vou dobrar o valor que você recebe atualmente, e se você achar que ainda não é justo, você me fala. Vitória ficou boquiaberta, literalmente sem palavras, porque aquele valor que ele estava propondo era mais do que ela ganhava, trabalhando em 3 casas diferentes durante a semana inteira. Augusto, isso é muito, eu não sei se... Ela começou a dizer, mas ele a interrompeu. Você merece, Vitória. Você salvou meus filhos hoje, me salvou também, e isso não tem preço, mas o mínimo que eu posso fazer é garantir que você seja bem remunerada pelo trabalho que vai fazer. Ela sentiu as lágrimas encherem os olhos, e dessa vez não conseguiu segurar. Deixou que elas caíssem enquanto balançava a cabeça em agradecimento. Obrigada de verdade, isso vai mudar minha vida, porque eu tenho dívidas ainda do tratamento da Laura. E com esse dinheiro eu consigo pagar e ainda sobra para guardar. Augusto esticou a mão e tocou de leve no braço dela, um gesto simples, mas cheio de significado. Você não precisa agradecer, é o justo. E se precisar de ajuda com essas dívidas, você me fala, a gente resolve isso juntos. Eles continuaram conversando por mais de 1 hora, planejando cada detalhe da nova rotina, e Augusto percebeu que estava genuinamente interessado em conhecer mais sobre Vitória, sobre sua vida, sobre seus sonhos, e ela, aos poucos, foi se abrindo, contando sobre a infância difícil no interior de Minas Gerais, sobre como perdeu os pais cedo em um acidente de carro e foi criada pela avó, uma mulher forte que trabalhava na roça e que ensinou para ela tudo sobre cuidar, sobre amar, sobre ser resiliente. Minha avó dizia que a gente não escolhe as dificuldades que aparecem na vida, mas a gente escolhe como vai reagir a elas. E ela sempre escolheu reagir com amor, com paciência, e eu tento fazer o mesmo.
Mesmo quando é difícil, Vitória contou. E Augusto escutava cada palavra com uma atenção profunda, porque aquela mulher sentada na frente dele tinha uma sabedoria que ele nunca ia encontrar em livros ou em cursos caros. Era uma sabedoria que vinha da vida, das experiências, das dores e das superações. Os dias que se seguiram foram de adaptação, mas de uma adaptação boa, positiva, porque pela primeira vez, desde que os bebês nasceram, a casa tinha uma rotina que funcionava de verdade. Vitória chegava todas as manhãs às 7 horas, e a primeira coisa que ela fazia era preparar as mamadeiras enquanto Augusto trocava as fraldas. E depois os dois se revezavam para dar café da manhã para os gêmeos. E durante esse tempo, eles conversavam sobre tudo, sobre o dia anterior, sobre os planos para o dia atual, sobre coisas aleatórias da vida, e aquela troca constante foi criando uma conexão que ia muito além da relação profissional. Augusto cumpriu a promessa que tinha feito, reduziu drasticamente as horas de trabalho, começou a recusar reuniões que não eram essenciais, delegou mais tarefas para a equipe, e pela primeira vez em anos ele estava trabalhando para viver, ao invés de viver para trabalhar. E os resultados eram visíveis. Davi e Miguel choravam muito menos, estavam mais calmos, mais sorridentes, e Augusto sentia que estava finalmente criando uma relação de verdade com os filhos, não uma relação superficial de pai que só aparece para dar boa noite, mas uma relação profunda de pai que está presente em cada momento, nas trocas de fralda, nas mamadeiras da madrugada, nas brincadeiras da tarde, em tudo. Vitória também estava diferente, mais leve, mais sorridente, e Augusto percebia que ela estava se curando junto com ele, que cuidar dos bebês estava preenchendo um vazio dentro dela, que existia desde que Laura tinha partido, e isso o deixava feliz, porque ele não via mais ela apenas como alguém que trabalhava para ele, mas sim como uma amiga, como família. Uma tarde, 3 semanas depois daquele dia que mudou tudo, Augusto estava sentado no sofá com Davi no colo, enquanto Vitória estava no chão brincando com Miguel, fazendo caretas que arrancavam risadas gostosas do bebê, e foi nesse momento que a campainha tocou. Augusto franziu a testa porque não estava esperando ninguém, entregou Davi para Vitória e foi até a porta, e quando abriu, sentiu o coração disparar, porque ali, parada na frente dele com 2 malas nas mãos e uma expressão cansada no rosto, estava Patrícia. Eles ficaram se encarando por alguns segundos, nenhum dos dois sabendo exatamente o que dizer. E então Patrícia deu um passo para dentro e largou as malas no chão. "Eu voltei", ela disse, e a voz saiu mais fraca do que ela provavelmente queria. Augusto assentiu, ainda processando a presença dela ali. "Eu vejo isso", ele respondeu, e o tom era neutro, nem feliz, nem triste, apenas neutro. Patrícia olhou ao redor, como se estivesse checando se tudo continuava no lugar, e então seus olhos pousaram na sala, onde Vitória estava com os 2 bebês, e sua expressão mudou imediatamente, ficou tensa. "Quem é ela?", Patrícia perguntou. E havia uma pontada de algo na voz que Augusto não conseguiu identificar se era ciúme, desconfiança ou apenas surpresa. "Ela é a Vitória, e ela está me ajudando a cuidar dos meninos", ele respondeu, mantendo o tom calmo. Patrícia caminhou até a sala e Vitória, percebendo a tensão no ar, se levantou rapidamente, ajeitando os bebês nos braços. "Boa tarde, senhora. Meu nome é Vitória", ela disse educadamente, mas Patrícia apenas a encarou de cima a baixo antes de virar para Augusto. "Posso falar com você na cozinha?" Augusto concordou e os dois foram para a cozinha, deixando Vitória sozinha com os bebês na sala. E ela sentiu o coração apertar, porque sabia que aquela conversa não seria fácil. Assim que entraram na cozinha e Augusto fechou a porta, Patrícia cruzou os braços e foi direta ao ponto. "O que está acontecendo aqui, Augusto? Eu saio por 2 meses e quando volto tem uma estranha cuidando dos nossos filhos." Ele respirou fundo, se preparando para uma conversa que ele sabia que precisava acontecer mais cedo ou mais tarde.
Ela não é uma estranha. Ela é a pessoa que segurou a barra aqui quando você não estava, quando as babás todas pediram demissão, quando eu estava à beira de um colapso nervoso. Ela é a pessoa que me ensinou a ser pai de verdade. Então não, ela não é uma estranha. Ela é essencial. Patrícia pareceu surpresa com a firmeza na voz dele, porque o Augusto que ela conhecia sempre cedia, sempre evitava conflito. Mas esse Augusto que estava na frente dela agora era diferente, mais seguro, mais firme. Eu não gosto disso, ela disse, mas a voz saiu menos convicta. Você não precisa gostar, Augusto respondeu. E pela primeira vez em anos, ele não estava tentando agradar, estava apenas dizendo a verdade. Mas você precisa aceitar, porque a Vitória vai continuar aqui. E se você quiser fazer parte da vida dos meninos de novo, você vai ter que aprender a conviver com ela. Patrícia ficou em silêncio, claramente não esperando aquela resposta. E então, sua expressão começou a rachar. A máscara de controle começou a cair e ela deixou os ombros caírem. Eu estraguei tudo, não estraguei, ela disse, e a voz saiu baixa, vulnerável. Eu fui embora achando que conseguiria equilibrar tudo, que conseguiria ser a executiva bem-sucedida e a mãe perfeita ao mesmo tempo. Mas eu não consegui. E quanto mais tempo passava longe, mais eu sentia que estava perdendo vocês. Mas eu não sabia como voltar, não sabia como consertar. Augusto sentiu uma pontada de compaixão, porque por baixo de toda aquela frieza, Patrícia também estava perdida, também estava sofrendo, só que do jeito dela. Você não estragou tudo, mas você precisa decidir o que é importante para você. Porque se você voltar e continuar do mesmo jeito, priorizando o trabalho acima de tudo, isso não vai funcionar, não para mim e não para os meninos. Patrícia limpou uma lágrima que escapou e acenou com a cabeça. Eu quero tentar de novo, de verdade dessa vez. Mas eu preciso da sua ajuda. Preciso que você me ensine, porque eu percebi que eu não sei cuidar deles, não sei acalmar eles. E isso me assusta. Augusto se aproximou dela e colocou a mão no ombro dela. Eu também não sabia, e foi a Vitória que me ensinou. E ela pode te ensinar também, se você deixar, se você baixar a guarda e aceitar ajuda. Patrícia olhou para ele e pela primeira vez em muito tempo, Augusto viu a esposa de verdade. Não a executiva, não a mulher de negócios, mas a pessoa que ele tinha se apaixonado anos atrás. Vulnerável, humana, real. Eu aceito, ela disse. E era uma rendição, uma admissão de que ela não podia fazer tudo sozinha. Eles voltaram para a sala juntos e Vitória estava sentada no sofá com os dois bebês, um de cada lado. E quando viu os dois entrando, ficou tensa de novo. Mas Augusto fez um sinal com a cabeça, indicando que estava tudo bem. Patrícia se aproximou devagar, se sentou na poltrona em frente ao sofá e olhou para os filhos com uma mistura de amor e insegurança. Eles estão tão grandes, ela murmurou e a voz tremia. E tão calmos, eu nunca vi eles assim. Vitória olhou para Augusto como se pedindo permissão para falar e ele concordou com a cabeça. Eles estão calmos porque estão sentindo que está tudo bem, que tem gente cuidando deles, que eles estão seguros. Vitória explicou com a voz suave e então olhou diretamente para Patrícia. E eles vão ficar ainda mais calmos quando sentirem que a mãe deles voltou, porque mesmo pequenos, eles sentem a falta. Eles sabem quando alguém importante não está por perto. Patrícia engoliu seco e então estendeu os braços hesitante. Posso pegar ele? Ela perguntou apontando para Miguel e Vitória sorriu. Claro, ele é seu filho, com todo o cuidado do mundo. Vitória passou Miguel para os braços de Patrícia e o bebê olhou para o rosto da mãe como se estivesse tentando lembrar. E então, para a surpresa de todos, ele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. E Patrícia começou a chorar. Lágrimas silenciosas que caíam enquanto ela segurava o filho contra o peito. Ele lembrou de mim, ela sussurrou.
mais para si mesma do que para os outros. E Vitória respondeu com suavidade: Bebê sempre lembra da mãe, sempre. Os dias seguintes foram de reconstrução. E não foi fácil, teve momentos de tensão, teve momentos em que Patrícia quis fazer do jeito dela e Vitória teve que intervir com paciência, explicando que bebê precisa de rotina, precisa de consistência. E que não adianta querer compensar o tempo perdido com presentes ou mimos. O que eles precisavam era de presença real, de colo, de atenção verdadeira. Augusto ficava no meio, mediando quando necessário, mas a maior parte do tempo apenas observava as duas mulheres que agora dividiam o cuidado dos seus filhos e percebia que aos poucos Patrícia estava aprendendo, estava soltando aquela necessidade de controlar tudo e estava se permitindo apenas estar, apenas sentir, apenas amar sem medo de errar. Uma manhã, 2 semanas depois de Patrícia ter voltado, Augusto acordou e desceu para a cozinha. E encontrou as duas sentadas à mesa tomando café enquanto os bebês dormiam. E elas estavam conversando, não sobre trabalho ou sobre os meninos, mas sobre a vida, sobre sonhos, sobre medos. E ele ficou ali, escondido na entrada, apenas escutando. E sentiu uma gratidão imensa por aquele momento, porque significava que elas tinham ultrapassado a barreira do desconforto e estavam se tornando amigas de verdade. Patrícia começou a trabalhar de casa, reduziu drasticamente as viagens e pela primeira vez desde que os bebês nasceram, ela estava presente de verdade. Acordando de madrugada quando eles choravam, dando banho, trocando fraldas, fazendo todas as coisas que ela achava que uma babá deveria fazer, mas que agora entendia que eram coisas que ela, como mãe, precisava fazer. E Vitória estava ali, sempre paciente, sempre disposta a ensinar, nunca julgando, apenas guiando. E com o tempo, Patrícia começou a ver nela não uma ameaça, mas uma aliada, uma amiga até. Teve um dia específico em que Patrícia estava tentando fazer Davi dormir há mais de 1 hora, tentando de tudo, ninando, cantando, caminhando pela casa. Mas o bebê continuava chorando, e ela estava à beira das lágrimas de frustração quando Vitória entrou no quarto e, sem dizer nada, simplesmente colocou a mão nas costas de Patrícia e sussurrou: Respira fundo, ele está sentindo seu nervosismo, precisa se acalmar primeiro para ele se acalmar também. Patrícia parou, fechou os olhos, respirou fundo algumas vezes e quando abriu os olhos de novo e olhou para Davi com mais calma, o bebê imediatamente começou a se acalmar também, e em menos de 5 minutos estava dormindo profundamente em seus braços. Patrícia olhou para Vitória com os olhos cheios d'água e sussurrou um obrigada tão sincero que Vitória sentiu o coração apertar. Os meses foram passando e a casa foi se transformando em um lar de verdade, cheio de vida, de risadas, de pequenos momentos que formavam memórias grandes. Augusto e Patrícia começaram a se reconectar também, não como eram antes, mas de uma forma nova, mais madura, mais real, porque agora os dois tinham passado por transformações individuais que os tornaram pessoas melhores, e juntos eles estavam construindo algo sólido, baseado em presença, em honestidade, em parceria de verdade. Vitória continuava ali, não mais apenas como funcionária, mas como parte essencial daquela família. E Davi e Miguel, que agora já tinham 10 meses e estavam começando a ensaiar os primeiros passos, claramente a amavam tanto quanto amavam os pais. Teve um dia em que Davi estava chorando e nem Augusto nem Patrícia conseguiam acalmá-lo. E quando Vitória entrou na sala e ele a viu, imediatamente esticou os bracinhos na direção dela. E quando ela o pegou no colo, ele se acalmou instantaneamente. E aquilo não gerou ciúme em Patrícia como teria gerado meses atrás. Pelo contrário, ela sorriu e disse: Ele te ama e eu entendo completamente o porquê. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, a casa estava completamente diferente, não fisicamente,
mas energeticamente. Tinha vida, tinha risadas, tinha paz. Augusto estava na cozinha preparando o jantar, algo que ele nunca fazia antes, mas que agora adorava fazer. Experimentando receitas novas, errando algumas, acertando outras, e sempre com um dos bebês por perto, geralmente sentado no cadeirão, observando o pai com olhos curiosos. Patrícia estava na sala, com Vitória e com Miguel. As duas montando um quebra-cabeça grande de peças coloridas que Miguel adorava derrubar. E toda vez que ele derrubava, as duas riam e recomeçavam, sem pressa, sem frustração, apenas curtindo o momento. Augusto parou por um instante e apenas observou a cena através da porta da cozinha, sentindo uma gratidão profunda por tudo que tinha acontecido, pelas escolhas que ele fez, pelas pessoas que entraram na vida dele, e percebeu que às vezes a vida precisa desmoronar um pouco para que a gente consiga reconstruir do jeito certo, mais forte, mais verdadeiro, mais humano. Naquela noite, depois que os bebês dormiram, os três se sentaram na varanda da casa, Augusto, Patrícia e Vitória, cada um com uma xícara de chá nas mãos, e ficaram ali conversando sobre os planos para o futuro, sobre os sonhos que cada um tinha, e Augusto aproveitou o momento para fazer um anúncio que vinha pensando há semanas. Vitória, eu e a Patrícia conversamos e queremos te fazer uma proposta diferente. Ele começou e ela o olhou com curiosidade. A gente quer que você venha morar aqui com a gente. Tem um quarto de hóspedes grande que a gente pode transformar em uma suíte completa para você. E assim, você não precisa pegar ônibus todo dia de manhã cedo, não precisa acordar às 5 da manhã e pode ficar mais tempo com os meninos e com a gente também. Vitória ficou completamente surpresa, abrindo a boca, mas sem conseguir falar nada por alguns segundos. E então, Patrícia continuou. A gente não está te pedindo isso só por conveniência nossa, Vitória. A gente está pedindo porque você faz parte dessa família. E a gente quer que você se sinta em casa de verdade, que tenha seu espaço, sua privacidade, mas que esteja aqui com a gente, porque a gente te ama, os meninos te amam, e seria uma honra ter você morando aqui. Vitória sentiu as lágrimas encherem os olhos, e dessa vez eram lágrimas de felicidade pura, porque ela nunca imaginou que depois de tudo que tinha passado, depois de perder Laura, depois de passar anos se sentindo vazia e sem propósito, ela encontraria uma nova família, pessoas que a valorizavam não pelo que ela fazia, mas por quem ela era. Eu aceito, ela disse com a voz embargada, e Augusto e Patrícia se levantaram ao mesmo tempo e a abraçaram. Os três ali, unidos em um abraço que selava não um contrato de trabalho, mas uma união familiar verdadeira. Nas semanas seguintes, o quarto de hóspedes foi reformado e transformado em uma suíte linda, com tudo que Vitória poderia precisar. E quando ela finalmente se mudou, trazendo suas poucas coisas em 2 malas, foi recebida com um almoço especial que Augusto e Patrícia prepararam juntos, e com um cartaz colorido que Davi e Miguel, com a ajuda dos pais, tinham feito com as mãozinhas pintadas de tinta, escrito "Bem-vinda ao lar". A rotina mudou de novo, mas dessa vez para melhor. Porque agora Vitória não era apenas alguém que vinha trabalhar e ia embora no final do dia. Ela estava ali, presente em todos os momentos, nos cafés da manhã, nos jantares,